Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor, para que sua pobreza nos assim enriquecesse. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Estimados irmãos, a liturgia da palavra deste domingo nos apresenta a parábola do homem rico e do pobre Lázaro. O rico que usa das riquezas para um luxo desenfreado e egoísta, pensando unicamente em satisfazer-se a si mesmo. Por isso diz a parábola, ele fazia festas esplêndidas todos os dias. Vocês podem imaginar alguém fazer festas esplêndidas, não é qualquer festa, mas festas esplêndidas todos os dias. Portanto, ele não estava preocupado com nada nem com ninguém, a não ser consigo mesmo, sem se preocupar minimamente com um mendigo que vivia lá, na sua porta. Lázaro
a quem os cachorros vinham lamber suas feridas. O rico não conseguia perceber nem o pobre Lázaro que estava à sua porta, porque estava tão voltado para si mesmo que era incapaz de perceber o sofrimento do outro. O pobre, ao contrário, o pobre Lázaro representa a pessoa da qual só Deus se ocupa. Em contraposição ao rico, ele tem um nome. O rico não tem nome, o pobre tem, chama-se Lázaro. Lázaro é a abreviação de Eliazaro, que significa, em grego, Deus o ajuda. Lázaro significa Deus o ajuda. Aquele que é esquecido por todos, Deus não o esquece. Quem não tem valor aos olhos dos homens, é precioso aos olhos do Senhor, é precioso aos olhos de Deus. E a narração do Evangelho também nos mostra, assim como a primeira leitura, nos mostra como que a injustiça terrena é invertida pela justiça divina. Porque o rico vive, como diz a música, como diz o poeta, o cantor, vive como se não houvesse o amanhã. Mas o pobre encontra em Deus a sua esperança, certo de que, mesmo em meio aos seus sofrimentos, a toda e qualquer privação que ele vive aqui na terra, por pior que seja, ela passará. Assim como os prazeres que aquele rico tem, assim como toda a riqueza que ele possui, também vai passar. Pois tudo que é próprio deste mundo é efêmero, é transitório, é passageiro. Seja bom ou seja ruim, tudo passa, tudo passa. Essa é própria da realidade humana. Sejam alegrias ou tristezas, dor ou refúgio, consolo, tudo passa. E por isso, o pobre Lázaro, ele tem esperança. E a justiça divina então será feita. O que é a justiça divina? Muitas vezes nós achamos que a justiça divina é castigar aquele que fez o mal, aquele que errou, né? E exaltar aquele que de certa forma viveu corretamente, etc. Não é bem assim. A justiça divina se sobrepõe à justiça humana, isso é verdade. Mas o rico, aqui da parábola contada por Jesus, foi para o lugar de tormento. Abraão vai para Lázaro vai para o seio de Abraão, ou seja, a bem-aventurança eterna, na expressão semítica, na expressão do tempo de Jesus. O seio de Abraão significava o céu, a vida eterna, a eternidade. Portanto, o Lázaro foi para o céu e o rico foi para o inferno. Mas por que o rico foi para o inferno? Porque ele era rico? Não. Por que o Lázaro foi para o céu? Porque ele era pobre? Não. Na verdade, Lázaro vai para o céu porque ele acreditou, confiou na esperança na vida eterna. Mesmo em meio à sua pobreza, ele não se revoltou contra Deus, mas ele confiou no Senhor. E o rico, por que não foi para o céu? Porque ele era rico? Não. O rico não foi para o céu porque ele não acreditou em Deus. Porque se entregou apenas aos prazeres deste mundo, às riquezas deste mundo, comportando-se como se Deus não existisse. Então não é que ele vai para o inferno como castigo, ele vai para o inferno como opção. Ele fez essa opção em vida aqui na terra.
ele fez a opção de viver só para si, ele fez a opção de se apoiar só nas riquezas humanas, ele fez a opção do seu Deus ser apenas as riquezas terrenas, ele fez a opção de viver somente neste mundo, para este mundo, não se preocupando em buscar a Deus, em ouvir a palavra de Deus, em deixar-se corrigir por ela, em buscar uma verdadeira conversão. Nós temos essa pretensão, ou temos às vezes erroneamente uma visão errada de que o inferno é um castigo que Deus é que castiga e que manda para o inferno. Não, Deus não pode mandar ninguém para o inferno, porque o inferno não é dele, o inferno não é a morada de Deus, Deus não é senhor do inferno. O inferno, meus irmãos, é uma ausência de Deus, e só escolhe o inferno quem escolhe não viver em Deus. Só escolhe o inferno quem faz a opção por não a Deus, e sim, somente a si e a sua vontade. Mas quem procura fazer a vontade de Deus, por mais pecados que tenha, não é o pecado que também nos manda para o inferno. O pecado é uma fraqueza, uma fragilidade que é própria de todos nós, mas precisamos buscar sim superar os pecados, contar com a graça de Deus, mas viver uma vida com Deus aqui na terra, procurando ouvi-lo, procurando estar em comunhão com Ele. E a parábola deixa isso muito claro. Quando o rico morre, que ele se vê em meio aos tormentos, aquilo que ele escolheu durante a sua própria vida, pois ele viveu como se Deus não existisse, e agora permanecerá eternamente separado de Deus, porque ele escolheu viver separado de Deus. Foi ele que não quis buscar a Deus enquanto pôde aqui na terra. Foi ele que escolheu a condição dele. Só que aqui na terra ele tinha a ilusão de que as riquezas satisfaziam a ele por completo, que as riquezas seriam suficientes e que ele não precisaria de nada, de ninguém, muito menos de Deus. É aquela pessoa que vive, com uma prepotência tamanha que ela acha que não precisa de ninguém. O dinheiro compra tudo, O dinheiro compra tudo, então não preciso de nada, não preciso de ninguém. Tudo que eu quero, tudo que eu desejo, eu possuo, seja o que e até quem eu quiser. Muito bem, então ele vai viver agora exatamente, na verdade ele vai continuar vivendo como ele sempre viveu, separado de Deus, só que agora ele não tem as riquezas humanas, agora ele não tem mais as vantagens da vida terrena, não é? Agora ele está lá, no lugar dos tormentos. E aí ele se vê diante de uma condição na qual ele não imaginava estar. Ele se vê diante de uma realidade na qual ele não consegue fazer nada, a não ser contar com a ajuda de Deus. E aí é onde ele suplica ao pai Abraão, etc. E o que diz o pai Abraão? Não que o pai Abraão não queira ajudá-lo, mas o pai Abraão diz: foi você que escolheu isso. Existe um abismo entre nós, por mais que alguém quisesse, é impossível. Agora o tempo já passou, o tempo é próprio para quem quer buscar a Deus. Passou-se o tempo, não há mais condição, agora aqui é a eternidade. Lázaro está eternamente feliz, mesmo tendo sido desgraçado na terra. Você agora está atormentado, porque de fato não buscou a felicidade em Deus enquanto pôde. E o que então o rico deseja? Deseja agora estar em comunhão com Deus, uma comunhão que ele nunca buscou, uma comunhão que ele nunca desejou. Portanto, meus irmãos, a parábola nos ensina duas coisas muito importantes. A primeira, Deus ama os pobres e eleva-os da sua humilhação. Deus está sempre ao lado dos que sofrem
independentemente de qualquer sofrimento. Deus sempre está ao lado dos sofredores, porque Deus quer aliviar o sofrimento daqueles que aqui neste mundo não tem voz, não tem vez, não tem lugar, não tem quem os ajude, quem os socorra, mas Deus está sempre pronto a ajudá-los. E quando o tempo passa e Deus pode agir por Ele mesmo, só por Ele, que é a realidade própria da eternidade, Deus vai agir e vai conceder a ele aquilo que em vida ele não teve, a felicidade, só que agora uma felicidade eterna. E o segundo ensinamento é que o nosso destino eterno está condicionado pela nossa atitude. Compete a nós seguir o caminho de Deus agora, buscar a Deus agora, estar em comunhão com Deus agora, ouvir a sua palavra. Vejam que o rico desesperado, no lugar dos tormentos, pede ao pai Abraão: mande que alguém vá lá anunciar, pregar, alertar os meus irmãos. E o que diz o pai Abraão? Não, eles têm os profetas a quem eles podem ouvir. Eles têm os pregadores lá na terra, eles têm a igreja lá na terra, eles têm os profetas lá na terra. Não, pai Abraão, se alguém daqui for lá, certamente eles vão acreditar. E Abraão diz: se eles não acreditam nem nos vivos, quanto mais nos mortos. Vão achar que é assombração, não vão acreditar. Meus irmãos, Deus está falando conosco hoje, como fala conosco todos os dias. Estamos procurando ouvir a Deus? Se deixarmos para depois, não adiantará nada. O que importa é hoje ouvirmos a voz de Deus, vivermos em comunhão com o Senhor, caminho de amor, estendido não como sentimento. Amor não pode ser só sentimento, amor precisa também ser atitude. Não adianta só dizer que amamos a Deus, mas apenas sentimos amor para com Deus. Amor não pode ficar só em sentimento, amor também precisa ter atitudes. Não é assim nos relacionamentos humanos? Assim também é com Deus. Como posso dizer que amo a Deus, se a minha atitude para com Deus é nenhuma? Muito pelo contrário, vivo como se Deus não existisse. A não ser quando eu vejo que humanamente eu não tenho o que fazer, aí eu recorro a Deus. Quando eu vejo que materialmente eu não tenho como resolver, aí eu recorro a Deus. Isso não é amor, isso é interesse. Portanto, Deus espera de nós atitudes de amor, atitudes que traduzam em amor para com Ele e para com os irmãos. O rico não amava a Deus e nem o irmão, porque o Lázaro estava lá na porta da sua casa e ele era indiferente. Se nós não amamos a Deus, dificilmente vamos amar os irmãos. E como diz a própria palavra, quem diz que ama a Deus, mas não ama o irmão, é mentiroso. Amar a Deus significa ser capaz também de enxergar o irmão. Amar a Deus significa também que nós estamos sempre atentos ao nosso próximo. Portanto, amemos a Deus, amemos os irmãos e tenhamos atitudes concretas de amor, um amor cristão, um amor evangélico, para que de fato, quando chegar a nossa hora, possamos encontrar-nos com aquele a quem em vida nós procuramos. O fim da nossa vida será o grande encontro com o Senhor. Vamos nos encontrar com aquele que procuramos aqui na terra. Não adianta a gente viver como se Deus não existisse e depois querer se encontrar com alguém a quem nunca existiu ou significou para nós, não é? Portanto, nós vamos nos encontrar com aquilo que buscamos. Quem busca Deus, certamente encontrar-se-á com Deus, porque Deus é amor, Deus é perdão, Deus é misericórdia. Portanto, apesar dos nossos limites, certamente nós nos encontraremos com Deus. Mas quem vive como se Deus não existisse,
como pode querer um dia encontrar-se com aquele que é nada, ou com aquele que ele tratou como nada, como ninguém? Portanto, o nosso destino está nas nossas mãos. Deus fez o começo, nós é que podemos construir o fim, e a cada dia podemos fazer um fim diferente. Portanto, Deus nos dá a oportunidade, cada dia podemos recomeçar, cada dia podemos fazer diferente, nunca é tarde. Tarde será quando já não houver mais este mundo, tarde será quando já não estivermos mais nesta vida. Por isso, hoje ainda dá tempo, amanhã já não sabemos, mas hoje certamente ainda dá tempo. E por isso, basta hoje para que nós possamos nos encontrar com aquele que nós desejamos hoje nos encontrar. Portanto, busquemos uma verdadeira conversão para Deus e procuremos viver sempre com Ele, para com Ele também podermos viver um dia por toda a eternidade. Assim seja. Amém.